Tá bom, gente, bom dia. Como o André mencionou, a gente está explorando algumas ferramentas computacionais, né? E a ideia é que estava muito fácil o curso, então a gente coloca mais um elemento de caos para vocês, que é um tipo de RNA não codificador, e ele é pequeno ainda. Tá? Por que a gente escolheu essa classe de RNAs para colocar junto para trabalhar junto com as proteínas, né? A gente vem analisando agora a interação entre proteínas, então a gente tem que imaginar que no citoplasma existe uma rede de proteínas que estão trabalhando juntas, ou interagindo, ou sendo expressas e trabalhando dentro de uma mesma via, né? Só que a célula não tem só isso, ela não funciona só com esse hardware, vamos dizer assim, tá? Tem outros elementos que estão trabalhando juntos e que podem influenciar também o funcionamento. Aliás, influenciam bastante. E a ideia é que o microRNA ele trabalha direto influenciando uma rede. Tá? Então ele é conhecido hoje como um regulador em rede. Então ele provoca flutuações numa rede de proteínas. Na verdade, ele atrapalha a fabricação de proteínas. Então, sempre que quando um microRNA estiver trabalhando, ele está fazendo com que uma proteína seja menos produzida. Tá? Isso impacta o funcionamento dela naquela via. Tá? Então, é mais uma camada de controle que a célula tem para. Vou até usar o termo que eu uso no final da aula, que a gente fala que é um controle de fine tuning, sabe? De um ajuste fino da quantidade de proteínas que essa célula tem trabalhando ali no citoplasma. Tá? Então, é uma aula mais biológica, mas o interessante é que os microRNAs sempre trabalham de forma direcionada. Então, um microRNA impacta a tradução, né, a produção de uma proteína. Existe o inverso? Existe, tá? Então existem proteínas que participam da produção de microRNAs, mas geralmente, quando a gente representa nas redes, a gente representa sempre esse sentido direcional de um microRNA interagindo com uma proteína. Então, se a gente for projetar, eu nem sei se o termo é esse, André, mas se me corrige, projetar as redes, a gente tem então uma rede de microRNAs que está interagindo diretamente com a rede de proteínas, tá? E essa rede acaba ficando sempre bipartida, né? Esse é o termo, né? Tá? Então, que existe sempre um direcionamento. Um microRNA interage com uma proteína. E nunca um microRNA interage diretamente com outro microRNA. Então, tem sempre. Então, isso abre um novo leque de ferramentas que a gente pode usar na análise de redes. Tá? Isso não quer dizer que vocês tenham que fazer análise de microRNA também, nem no trabalho de vocês aqui na disciplina, e nem também na vida real. Tá? É um campo à parte da biologia. Tem gente que trabalha com isso, tem gente que não trabalha. Tá? Não é obrigatório sempre as pessoas trabalharem com microRNA. A gente está colocando um microRNA aqui para ter uma camada a mais para poder explorar ferramentalmente. Nem sei se existe essa palavra. Tá bom? Então a ideia hoje eu vou falar sobre alguns conceitos gerais para vocês entenderem o que são microRNAs. Depois eu vou falar sobre a rede de regulação, e ela é chamada rede de regulação pós-transcricional, justamente porque vocês já viram, né, que o DNA é usado para transcrever um RNA. Esse RNA vai para o citoplasma. Lá no citoplasma ele é interceptado por uma série de microRNAs. Então a gente chama de regulação pós-transcricional. Ela acontece depois da transcrição. Tá? E aí eu resolvi, por conta, aí, eu não tinha combinado com o André, mas eu resolvi colocar alguns resultados que a gente tem do laboratório, justamente para mostrar para vocês o que fazer com essas redes. Né? Então, nós no laboratório, nosso laboratório é focado em análise funcional, tentar entender como a célula funciona. Então, como é que a gente usa essas redes que são construídas com ferramentas computacionais? Como é que a gente explora isso? Para que serve isso? E quais resultados a gente consegue tirar na bancada mesmo? Tá? Aqui são só 47 slides, eu prometo que é bem rapidinho, tá? Antes das 11h30 a gente sai daqui. Então, essa linha aqui, essa linha de raciocínio aqui, vocês já estão craques, tá? Vamos saber, esse aqui é o dogma central da biologia. A expressão gênica é a manifestação final do gene. Então, a gente entende que a expressão do gene é a manifestação dele, seja para fabricar uma proteína, ou seja para fabricar um RNA, que por sua vez pode não virar proteína, mas que ele pode ter uma atividade na célula, ele pode controlar outros RNAs, ele pode, inclusive, ter atividade enzimática, tá? Tem RNAs que, a maneira com que eles se dobram, eles se tornam uma enzima,
uma enzima, né? Então catalisam uma reação, tá? Então esse é o dogma central. DNA é transcrito no RNA e pode ou não ser traduzido, tá? Quem vai ter a função biológica vai ser a proteína ou o RNA mesmo. E aí a gente tem os vários campos da biologia que exploram isso aqui, tá? Acabou saindo de configuração aqui, mas... Então, por exemplo, tem uma série de proteínas que trabalham na transcrição. A gente olhou aqui na disciplina só os fatores de transcrição que estão pegando o DNA e ativando a transcrição, tá? Mas existe uma série de outros processos que estão trabalhando junto aqui para impedir ou controlar a transcrição. Existe também os microRNAs que atrapalham o processo de tradução aqui, mas existem outras coisas também, além dos microRNAs, que também participam da dinâmica da tradução. A gente tem a própria proteína também é controlada, ela não pode funcionar sozinha, então ela é modificada, a molécula mesmo é modificada, ela ganha ou perde pedaços, tá? Grupamentos, né? E, inclusive, também o tempo que a proteína fica disponível no citoplasma para trabalhar também é controlado bastante rigorosamente, tá? E aí essa proteína fica um tempo e ela é dirigida para degradação. E aí uma nova proteína tem que ser fabricada. Então, tudo isso, essa dinâmica toda que leva a célula a funcionar, tá? Então, hoje, ó, vocês já estão craques nessa parte aqui, ó. Fatores de transcrição, ativadores, repressores. Quando a gente falou no receptor de estrógeno, por exemplo, é um fator de transcrição, tá? Que trabalha, na verdade, ele é mais um regulador do que um fator propriamente dito, porque ele recruta os fatores que vão transcrever mesmo, né? Então, a gente trabalhou aqui, ó, tá? Então, são coisas que estão influenciando o DNA a ser lido e fazer um RNA, tá? Então, hoje a gente vai entrar aqui, ó. Tá bom? Então, só para vocês terem uma visão geral aí, que a coisa é mais completa, tá? Essa região aqui dos RNAs não codificadores, fatores que controlam se o DNA está mais acessível, menos acessível, junto com os microRNAs, criam um campo chamado epigenética. Tá? A epigenética é um campo de estudo e que basicamente se concentra na ideia de que a célula pode controlar como o gene se manifesta sem realmente alterar a sequência de nucleotídeos. Tá? Então, ligando e desligando o gene. Tá? Hoje esse termo epigenética foi foi cooptado por uma série de pessoas na internet aí para vender produtos que fazem coach quântico, não sei se já viram falar disso, produtos que mexem com a sua epigenética para você não ter doença, para você ter uma vida saudável. Eu já ouvi até gente falando de epigenética para mudar o seu pensamento e ser um líder vencedor na vida. Tá? Então, cuidado, a epigenética é simplesmente um mecanismo para a célula ligar e desligar genes, tá? E tem coisas muito legais, a gente tem uma disciplina que a gente passa um semestre inteiro na biologia falando sobre epigenética, tem muita coisa bastante interessante, mas nada ligado com mindset, essas coisas quânticas, nada disso, pelo amor de Deus, tá? Então, quem são os microRNAs? Antes de falar de microRNA, eu vou falar sobre RNAs não codificadores, né? Então, a gente está trabalhando com RNA mensageiro, que leva à fabricação de uma proteína, então ele é chamado de codificador, porque ele tem um código, tem uma informação dentro dele para fabricar a proteína. E existe uma série de outros RNAs que não têm código para fabricar a proteína. O próprio RNA, a própria molécula, é a parte funcional. Tá? Esse gráfico aqui é de uma revisão do Matic, de 2004. Ele tem, nesse eixo, a complexidade dos organismos, e ele separa essa complexidade em uma célula ou mais células. Então, esse aqui são os organismos multicelulares e aqui unicelulares. E ele começa lá no comecinho da Terra, 4 bilhões e meio de anos mais ou menos, tá? E aí vem chegando até o presente. Tudo bem? E aí a gente tem aqui o começo da origem da vida, aconteceu ali quando a Terra tinha quase 1 bilhão de anos, surgiu o primeiro organismo, tá? Inclusive ele tem um nome, não sei, quem sabe o nome do primeiro organismo? É? Vocês não sabem? A gente tem que saber. Chama Luca. Luca. Ah, essa caneta não vai dar. Luca quer dizer Lost Unknown Common Ancestor. Tá? Então, um ancestral comum perdido aí, desconhecido. A gente não conhece, não sabe quem é. Mas ele surgiu em algum momento, ele começou a evoluir e começou a originar diferentes formas. Cada forma foi adotando uma estratégia para viver. Tá? E aí a gente surgiu aqui algumas formas diferentes de vida. Tá?
Alguns seguiram com as linhagens de bactérias que a gente tem hoje, alguns ganharam uma complexidade maior e criaram um núcleo, por exemplo. Então, são protozoários, algas unicelulares que têm núcleo, tá? Então, ameba, por exemplo, alguns parasitas. E durante alguns bilhões de anos a gente ficou somente com o mundo unicelular, tá? Então, para quem acha que foi pouco tempo, ó, a gente tem aqui, ó, 1 bilhão, 2 bilhões, quase 3 bilhões para que o mundo presenciasse uma explosão na complexidade. Tá? E essa explosão aqui, isso a gente compara os genomas desses organismos, né? E a gente começa a entender que aqui, nesse ponto, onde há a primeira explosão de complexidade, aparecem elementos de alteração do RNA. Tá? Então, são a presença de introns. Lembra que o DNA, o gene no DNA, ele tem alguns segmentos que não são colocados no RNA. Né? Então, aqui surgiu o RNA mais complexo. Tá? Então, os introns são removidos e aí a célula pode escolher como editar melhor esse RNA. Então, a gente, em algum momento aqui, surgiram os primeiros organismos multicelulares, tanto plantas quanto animais, né? E aí, aqui são os primeiros poríferas, surgiram aqui, ó, tá vendo? Menos de 1 bilhão de anos atrás, são as esponjas, e de repente, uma nova explosão aqui de complexidade. Vocês podem ver que a inclinação é quase muito abrupta, né? Quase 90 graus assim, de complexidade. Então, em pouquíssimo tempo, a gente passou de seres pouco complexos, já multicelulares, mas poucos complexos para animais e plantas atuais hoje. Tá? Essa inclinação aqui se deve ao aparecimento de redes de regulação de RNAs não codificantes. Tá? Então, aqui que a gente... E isso te vê no genoma. Tá? A gente olha no genoma e vê a quantidade de RNA não codificador e que trabalham em rede. Então, isso deu para a célula uma gama muito ampla de ferramentas para ela trocar a maneira com que ela controlava processos bioquímicos e biológicos. Tudo bem, gente? Estou indo muito rápido? Legal. Aqui tem só essa aqui é uma figura muito simples de uma reportagem, só para comparar. Se a gente pegar genomas hoje e analisar quanto de um genoma de uma bactéria tem de RNA não codificador, em comparação com quantos genes ela tem de RNA que faz proteína. Tá? Então você pega E. coli. E. coli, a Escherichia coli é essa bactéria comensal que a gente tem no intestino. 84% dos genes, não precisa nem falar em gene, 84% do genoma dela é de RNA codificador, de RNA mensageiro. Tá? 16% é RNA não codificador. A maioria desses não codificadores é ribossomo e transportador, que faz justamente, trabalha na maquinaria para fazer proteína. Então, é praticamente um genoma inteiro envolvido em fazer proteína. Quando a gente vai subindo na complexidade, tá? Então, aqui a gente tem... Quem sabe que bicho é esse aqui? Levedura. É o meu organismo preferido. Esse aqui é o Saccharomyces cerevisiae, porque é o organismo que faz o pão. Não, que cerveja. Ele faz pão, tá? É uma levedura, tem núcleo mais complexo, então já a proporção de RNAs não codificadores já muda. Tá? Ele já tem mais RNA não codificador. Você vai subindo. C. elegans é um nematóide, então é um organismo de vida simples, mas já é multicelular. Já tem somente 27% dos genes codificam proteína. A maioria não codifica proteína. Já trabalha em rede. Tá? E aí você chega em Drosophila, que é uma mosca, 13% só. E aqui, no ápice da evolução, o Homo sapiens, não pode falar assim, né? Tá? 2% só do nosso genoma tem informação para fazer proteína. Tá? 98% não tem. Só que desses 98%, a maior parte deles é transcrito em algum RNA. Tá? Então, a gente tem um dado interessante que mais ou menos 88% do nosso genoma é transcrito em RNA em algum momento da vida. Desde que você é um zigoto até alguns minutos pós-mortem, tá? E isso a gente tem transcrição. Então, não é só porque não faz proteína que não é importante. Tudo bem, gente? Então, só para vocês terem uma ideia da importância biológica dessas redes de regulação, tá? Aqui eu trouxe a família de RNAs. Eu coloquei esses numerinhos do lado, são os tamanhos aproximados em números de nucleotídeos. Então, a gente dividiu aqui RNAs que têm informação para fazer proteína, que são os RNA mensageiros,
e os que não têm, são os non-codings, tá? O mensageiro, o tamanho médio dele é 5.000 nucleotídeos. E aí a gente tem uma série de outros. Aqui a gente tem microRNAs que tem 19 a 22 nucleotídeos, tem RNA transportador, que é aquele que traz o aminoácido para o ribossomo para fazer proteína, tem os RNAs ribossomais, que eu não sei onde estão aqui, tá? Tem vários tamanhos diferentes. Então, para vocês terem uma ideia, que existe uma ampla gama de moléculas. Elas são diferentes entre si em tamanho e função, tá? Então, hoje eu vou falar só sobre os microRNAs, que são esses que trabalham em regulação de redes, mas, por exemplo, existem esses RNAs longos aqui também, que é uma outra loucura, e a gente estima mais ou menos que 16.000 genes fazem RNA longo não codificador. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma estimativa de 25.000 genes no nosso genoma, e mais 10 a 16.000 RNAs longos não codificadores, mais quase 3.000 microRNAs. Tá? Então, isso tudo forma uma grande quantidade de moléculas que está sendo transcrita por aí. Tá? Tem RNAs que são típicos da mitocôndria, tem RNAs que são típicos de um tecido. Tá? Eu não vou falar sobre todos eles, isso aqui é só para vocês terem uma ideia da riqueza que é essa família do RNA. Tá bom? Então a gente vai falar sobre microRNAs hoje. Então tudo começou em 93, na verdade no começo da década de 1990, né, os dois artigos saíram em 93. Os dois grupos, do Victor Ambros e do Gary Ruvkun, estavam estudando, o modelo de estudo deles é um nematódio, tá, que é um animal de um pouco menos de 1 milímetro de tamanho, e não sei se vocês lembram, geralmente na escola a gente aprende que nematódio é tudo parasita, né? Então a lombriga é um exemplo de nematódio. Esse nematódio é um nematódio de vida livre, ele vive na grama, tá? E ele é um bom modelo de estudo porque ele tem o indivíduo adulto, sempre tem, agora eu sempre perco o número certinho, mas ele é 957 células, uma coisa assim, tá? E a gente sabe exatamente todas as divisões celulares que ocorrem desde a primeira clivagem do zigoto até a última clivagem necessária para o bicho ficar adulto. E isso dá para a gente um modelo muito legal de desenvolvimento, tá? E muitas das vias que ele usa para dividir a célula, controlar a célula, são exatamente iguais às nossas, muito conservado, tá? Ele tem um tubo digestivo já, então a gente consegue, tem músculo, então a gente consegue até fazer alguns estudos mais funcionais também com ele. Então é um bom modelo de estudo, super fácil, em 20 dias o bicho está adulto já, eles botam milhares de ovos, então é fácil. Alguém trabalha com C. elegans aqui? Não? Não? Tá. E, enfim, é um bom modelo de estudo, tá? E eles estavam estudando o funcionamento de genes no desenvolvimento desse animal. E eles perceberam, aqui, desculpa, desconfigurou, mas eles perceberam que esse gene aqui, LIN14, é um gene que é transcrito pelo bicho, e ele é muito importante no primeiro estágio larval do bicho. Quando o bicho nasce do ovinho, é uma larvinha, ele tem que passar do estágio larval 1 para o estágio larval 2, tá? E para que ele passe do estágio larval 1 para o estágio larval 2, esse gene precisa desaparecer, ele precisa ser silenciado, tá? Então eles estavam estudando por que esse gene precisa ser silenciado nesse ponto, exatamente nesse ponto de vida. Tá? E a ideia que eles descobriram é que existe um outro RNA, super pequenininho, que fica interagindo aqui com o finalzinho do gene, e isso aqui atrapalha o deslocamento do ribossomo. Na verdade, na época eles nem sabiam disso, eles sabiam só que esse RNA aparecia ali, e se esse RNA não aparecesse, o bicho não passava daquela fase. Ele ficava eternamente parado em L1. Tá? Então, esse é o ciclo de vida do bicho, ele tem 4 estágios larvais até ficar adulto, e aí, neste ponto aqui, o LIN14 precisa desaparecer, tá? Então a expressão do gene precisa diminuir, e eles descobriram que, neste ponto exatamente, acontece o aumento da expressão desse LIN4, e eles foram investigar o que era esse LIN4. Tá? Então aqui a gente tem um dado, esse aqui é como a gente faz biologia molecular na bancada, tá? Então essa é uma técnica chamada Northern blot, basicamente a gente corre uma amostra de RNA numa gelatina, a gente coloca uma pressão, uma tensão elétrica, né? E aí o DNA e o RNA são negativos, eles correm para o lado positivo, e à medida que eles correm, eles têm que migrar nesse padrão, nessa malha de gelatina.
as moléculas maiores têm mais problema para migrar, elas andam mais devagar, e as moléculas menores andam mais rapidinho. Então, esse padrão de migração é proporcional ao tamanho. Então, a gente consegue separar o ácido nucleico por tamanho. Tá? E aí eles viram que nesse animal que estava sendo... Eles perceberam que aquele mutante que não tinha o LIN4, né, que era esse mutante para LIN4 aqui, ele não tinha, você pode ver, não há nenhuma banda, nem a banda grande, nem a banda pequena. Esse animal parava naquela fase e não passava da fase. E a partir do momento que você resgatava e devolvia o LIN4 para esse bicho, ele conseguia passar da fase L1 para a fase L2. Tá? E aí eles descobriram que tinham duas moléculas do LIN4, uma grande e uma menor. Depois, sequenciando isso, eles descobriram que, na verdade, a menor era um pedaço da maior. Tá? Então, aqui está o pedaço maior, começa aqui, vai até aqui, com 550 nucleotídeos, mais ou menos. Não, desculpa, com 70 nucleotídeos, mais ou menos. E o menorzinho é um pedaço da maior. E eles perceberam que, na verdade, isso tem uma coisa bem característica, que é uma complementaridade com... A sequência tem uma complementaridade com ela mesma. Então, depois que a molécula é fabricada, ela se dobra e emparelha com ela mesma, e forma um grampo. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, essa é a primeira ponta que está aqui, começa aqui, tá? No RNA é U ao invés de T, ó. Então, começa aqui, o emparelhamento é meio imperfeito, aí tem uma alça e volta para cá. Certo? E aí, na época, eles acharam que isso era meio... A parte de sequenciamento da época, do começo da década de 90, era super boa, tá, gente? Os caras não eram da caverna, não, pelo amor de Deus. Tá? O genoma humano começou a ser sequenciado nessa época. O que não era muito desenvolvido era essa parte bioinformática mesmo. Tá? Então, toda essa parte aqui de emparelhamento, tanto da molécula, o dobramento da molécula, para fazer isso computacionalmente era complexo na época. Tá? E aí, eles percebiam então que tinha esse dobramento em forma de grampo, e aqui, ó, é a região do LIN4, que é essa parte aqui, que interage com aquele outro mensageiro, tá? E a interação era imperfeita, ou seja, uma parte da molécula interage bem, a outra parte interage e tá tudo bem, tá? Naquela época isso não chamou muita atenção da comunidade científica. Isso deve ser alguma coisa específica do verme. Claro, né, gente? Vocês veem que para a ciência, se não aparece em humano, ninguém liga, né? Então, essa coisa de verme, deixa quieto. Isso fez um pouco de sucesso ali no Congresso de Verme. Tem uma palestra do Gary Ruvkun no YouTube que ele conta essa história. E ficou meio esquecido, tá? Então, quando foi em 2000, o mesmo grupo publicou que outro RNA pequeno exercia a mesma coisa em outro estágio larval. E esse aqui ele foi chamado de LET7 porque a ausência dele era letal. O bicho simplesmente não só não passava para a próxima etapa, mas o bicho morria se ele tinha o LET7, se ele não tinha o LET7. E aí eles viram que o LET7 interagia com o LIN41, que é o outro mensageiro. E eles falaram, opa, peraí, será que isso é alguma coisa que existe de maneira mais prevalente, né, mais comum? E aí, nessa época, em 2000, já tinham dois outros pesquisadores já tinham publicado o mecanismo de interferência de RNA, quando um RNA interage com o mensageiro e leva à destruição desse mensageiro. E aí, tudo fez mais sentido. Opa, já existe RNA de interferência e esse RNAzinho também provoca a diminuição desse outro mensageiro? Será que isso aí usa a mesma via que o RNA de interferência usa? E aí todo mundo olhou para essa. Então, fez muito mais sucesso. Tá? E aí, o que aconteceu é que viram que o LET7 interage, aqui é a publicação do LET7 no C. elegans, né? E aí tem aqui as interações que ele pode fazer, isso não interessa muito para a gente, mas o LET7 ele interage com vários outros genes dentro daquele estágio larval, não é só com o LIN41, mas aí veio a grande publicação que o LET7 interage com RAS. Vocês já ouviram falar de RAS aqui, não viram? RAS é um membro de uma via de sinalização muito importante para a mitose, para a célula dividir. Vocês já ouviram falar do BRAF? Quem ativa BRAF é RAS, tá? Na célula. Opa, RAS tem humano. Pronto, então agora deve ser importante para a vida, né? Tá? E aí sim, então será que tem LET7 em humano? Tem LET7 em humano. Pegaram a amostra de tecido normal, tumoral, doença, com um monte de coisa e o LET7 estava lá.
Opa, então vamos ver se existem outros RNAs desse tamanho. E aí, de 2000 e 2001, mais ou menos, para frente, houve uma explosão imensa em 2000. Acho que eu tenho aqui a linha do tempo, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse é o RNA do Ras. Sempre o microRNA interage no finalzinho. E aí, cada setinha dessa é um ponto de interação que o LET7 tem com o Ras. Tá? Como esse emparelamento pode ser imperfeito, então o microRNA ele meio que dá uma ajeitada para interagir em vários pontos diferentes. Tá? Naquela época, eles eram chamados de Short Temporal RNAs. Depois, eles foram renomeados para microRNA. Tanto que, se você põe microRNA no PubMed, não aparece o artigo original. Porque ninguém tinha dado esse nome de microRNA. Tá? E aí, ó, essa aqui foi a descrição de LET7. Em 2001, a gente passou de 2 microRNAs, que era o Lin4 LET7, para centenas de novos, porque aí começaram a usar metodologias de larga escala para sequenciar. Em 2002, já viram que um tipo de leucemia tinha a alteração importante de microRNAs, porque a leucemia perdia um pedaço cromossomal que tinha 2 microRNAs ali. Então, a primeira conexão com o câncer foi em 2002, e daí para frente, o número de publicações aumentou exponencialmente. Tá? E aí todo mundo falava de microRNA. Eu comecei a trabalhar com microRNA em 2006, então eu peguei esse finalzinho aqui daqui eu estava saindo do mestrado, né? O mestrado foi de 2004 até 2006, então eu peguei esse finalzinho quando estava explodindo. Tá? Naquela época eu também achava que isso era coisa de maluco, porque assim, isso aqui é coisa de muito específico da célula ali, e só em 2006 que eu vi essa explosão que eu acabei entrando nesse mundo. Tá? Então, eu coloquei ontem no PubMed o termo microRNA, que a gente coloca assim, né, miRNA. Então, apareceram quase 200 mil resultados. Tá? E aí, o ano passado, os 2 pesquisadores ganharam o Prêmio Nobel pela descoberta dos microRNAs. Então, chancelando um pouco o processo. Tá? Se você põe microRNA hoje numa word cloud, a gente tem tudo bem, a palavra microRNA aparece bastante, mas quais são as outras palavras que aparecem muito aí que vocês conseguem ver? Que destaca, assim, que salta aos olhos? Expression, gene regulation, tumor, cell, ou seja, eles estão diretamente envolvidos com a regulação da expressão gênica. Tá? Vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, eles são endógenos, são transcritos pela própria célula, existe um gene lá no genoma, um segmento do genoma dedicado a transcrever essas moléculas. Alguns deles estão dentro de outros genes, outros estão agrupados, isso não interessa para a gente agora. Tá? O interesse é que a célula tem controle sobre quais microRNAs vão participar em cada tecido. E a gente observa hoje que realmente muda muito de um tecido para o outro, de um tipo de célula para o outro, quais microRNAs são fabricados ou não. Tá? Não codificam proteínas. O tamanho é entre 19 a 25 nucleotídeos, a média é 22. Tá? E sempre, isso é um requisito para você classificar uma molécula como microRNA, é que depois que ele seja transcrito, ele se emparelhe com ele mesmo e forme essa estrutura secundária aqui chamada grampo, que é um grampo de cabelo, sabe? Tá? Então a gente chama em português a gente fala hairpin mesmo, tá? Então, existe um segmento no genoma, uma polimerase transcreve esse segmento numa molécula grande, essa primeira molécula já forma um hairpin, tá? Ela parece muito um RNA mensageiro, tem inclusive as mesmas marcas aqui que o mensageiro, e vem uma RNase. RNase é uma enzima que degrada RNA, e essa RNase corta essa primeira etapa aqui. Ó. Aí deixa só o grampinho. Esse grampinho é chamado de precursor, ele é exportado ao citoplasma por um sistema de exportina, que é a molécula que carrega e escolta essa molécula para fora do núcleo. Todo o núcleo, a entrada e saída do núcleo, é tudo controlado, tá, gente? Não é qualquer um que entra e sai, não. E aí ele é interceptado por uma nova molécula que corta essa alça aqui, ó. E aí fica uma molécula dupla fita de RNA, de 20 a 22 nucleotídeos. Tá? E essa molécula fica disponível para ser cooptada por um complexo de proteínas. E esse complexo é chamado, uma delas, a principal, é chamada argonauta. Tá? E aí nessa argonauta ele interage com uma delas e ele elimina uma das fitas. Essa outra fita sai e fica disponível para interagir com outra argonauta. Tudo bem? Isso está muito bem caracterizado hoje. A gente conhece todas as proteínas que participam desse processo. Esse sistema aqui, junto com o microRNA, ele é chamado de RISC, complexo de silenciamento induzido por RNA. Tá?
Você tem uma dúvida, cara? Sim, sim. Tá? Então é um gene porque é um segmento de DNA que tem informação para fabricar um RNA, para transcrever um RNA. Isso é a definição do gene hoje. Então ela compreende também o microRNA. Tá? E aí, como funciona? Diga. Tem. Pode passar. Tá? Pode passar e pode não passar. Aí essa é a beleza, na minha opinião, a beleza da biologia. Porque a célula vai dando um jeito do jeito que dá e ela consegue fazer. Tá? A pergunta da colega de vocês foi: existem microRNAs que estão dentro de outros genes, mais especificamente no intron. O intron é aquela parte que é removida, lembra quando o mensageiro é fabricado? E aí você tem que remover os introns para deixar só a parte que vai virar proteína, né? E aí, na verdade, o exon nem é só que vai virar proteína, mas é aquela parte que vai ficar final no mensageiro, né? Quando esse intron é fabricado, dentro do intron, tem alguma caneta? Acho que essa aqui é mais visível, né? Então, o mensageiro, vocês conseguem enxergar daí, ó? Dá para ver? É. O que ficou melhor aí para você? Ficou melhor? Tá, então esse aqui é o mensageiro. Se ele tiver no intron dele um gene de microRNA, o microRNA já faz um grampinho. E fica assim, ó. Tá? E aí a célula começa a processar o intron de maneira meio que ela ignora a presença do microRNA. Então esse intron aqui vai ser processado, essa parte vai ser ligada aqui, então a gente fica com uma coisa assim, ó. Tá? E aí o intron é removido. Então a gente tem o mensageiro final aqui e esse mesmo grampinho aqui pode ser interceptado pela primeira molécula hidroxa aqui, que vai cortar e ele sai em forma de grampo, ignorando uma coisa, ignora a outra. Tá? Às vezes, se o microRNA for processado antes, ele atrapalha a transcrição. Então, existe hoje um grupo, ou grupos de pessoas que estudam como microRNAs podem atrapalhar a transcrição, o processamento do RNA mensageiro também. Tá? Mas, via de regra, isso acontece meio que ao mesmo tempo. Tem uma pesquisadora chamada Neri Kim, que ela caracterizou somente, mais o pessoal da biologia, né? Somente com PCR ela foi caracterizando qual é a dinâmica que isso acontece na célula e ela viu que praticamente uma coisa não depende da outra para acontecer. Tá? É um experimento muito elegante, assim. Tudo bem? Legal. E aí, como é que funciona? Tá? Então, esse complexo aqui ele tem agora um monte de proteínas, é um amontoado grandão, e tem uma fita no meio do caminho de RNA, e agora as bases nitrogenadas estão expostas. É uma fita simples. E base nitrogenada é hidrofóbica. Tá? Então, coisas hidrofóbicas querem encontrar outras coisas hidrofóbicas para se proteger das coisas hidrofílicas. É um mundo altamente polarizado. Tá? E aí as pessoas querem encontrar os seus semelhantes e não encontrar mais os outros. Eles querem viver numa bolha. Tá? Então, essa região aqui fica disponível para emparelhar com outro RNA. E aí, emparelha com RNA. Se emparelhar com RNA mensageiro, aquele complexo se liga ali, tá? Pode emparelhar de forma perfeita ou quase perfeita. Isso aqui é mais raro em animais e é muito comum em planta, tá? Em planta, a microRNA funciona assim, ó. Emparelha lá no meio do gene. Essa região aqui, ORF, é a região que tem informação para fazer proteína. E aqui, se o emparelhamento for exatamente perfeito, existe uma enzima aqui nesse complexo que corta o RNA no meio. E aí não tem proteína, não faz proteína, tá? Em animal isso é pouco comum. Em animal, e eu digo nós também, né? O emparelhamento é de forma não perfeita, tá? Deixa eu dar um zoom aqui melhor. Pronto. O emparelhamento é de forma não perfeita no final do gene, do mensageiro, tá? E ele não tem poder de clivagem, porque o emparelhamento foi tão imperfeito ali que ficou como se fosse uma coisa pendurada lá no mensageiro. Só que está pendurado com um monte de proteína aqui. Esse monte de proteína aqui atrapalha o deslocamento do ribossomo. Ó, o ribossomo está se deslocando aqui. Na célula, a tradução não acontece assim. A tradução acontece em círculo, tá?
Então você imagina uma molécula grandona aqui e outra querendo se deslocar aqui. Tá? Em algum momento essa aqui vai chegar e vai bater essas duas não vão conversar. Tá? Então esse martelo que foi colocado aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse martelo significa inibição. Então essa quantidade de proteínas aqui faz com que haja uma coisa chamada ribosome drop-off. O ribossomo ele chega no meio do caminho, não dá mais para ele andar, ele solta e a tradução é abolida. Tá? Aquele cotoco de proteína que foi feito é degradado. Então, mesmo não levando a clivagem, o microRNA atrapalha a tradução. Hoje a gente sabe que tem várias proteínas que se ligam aqui e que tiram o bonezinho, isso aqui é chamado cap, esse bonezinho é retirado daqui, e outras proteínas vão comendo as adeninas aqui. Ó. Essa adenina aqui, essa cauda aqui, é uma ampulheta que diz quanto tempo o RNA vai ficar no citoplasma. Quanto maior essa cauda, mais tempo ele fica lá. E se o microRNA está induzindo uma deadenilação, o RNA então vai ficar menos tempo lá, ele vai ser levado para degradação. Tá? Então, via de regra, a gente tem sempre, ou se realmente um microRNA funciona controlando a tradução de uma proteína, a gente tem uma regulação, uma correlação negativa. Já que a gente está falando de correlação, é sempre negativa. Quanto mais microRNA a gente tem, menos proteína-alvo a gente tem. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tá. Então, lembrem disso. Quem falou? Diga. Isso. Ótima pergunta, tá? O mensageiro ele tem essas partes aqui, ó. Elas DNA e RNA nunca ficam com ponta solta na célula. Todas essas pontas soltas que RNA e DNA têm são quebradas, tá? Por que a célula faz isso? A célula tem uma neurose contra vírus. E aí qualquer coisa que tiver ponta solta, ela vai degradar. Existem enzimas, são chamadas exonucleases, que ficam sempre comendo DNA e RNA pelas pontas. Então as pontas de tudo da célula é sempre protegido, tá? Então essa proteção aqui, na verdade, são 3 nucleotídeos G de cabeça para baixo. E aí a exonuclease não consegue pegar, tá? Eles são metilados, tem uma modificação. E aqui fica sempre sendo degradado. E é por isso que a quantidade aqui influencia a duração desse transcrito. Tá? Agora, o microRNA não tem essas 2 modificações. Ele é degradado? Se ele estiver solto, ele é degradado. Então, por isso que, nesse período aqui, ó, ele é sempre protegido. Tá? Aqui ele é exportado por uma esportina e aí ele está maquiado ali. As pontinhas não estão aparecendo. Quando a dicer encontra aqui, rapidamente a dicer cliva. Na verdade, a gente sabe hoje que a dicer traz esse complexo junto com ela. Tá? Então, a dicer já vem com o complexo argonauta, tem uma proteína chamada PIWI, que entra junto, tá? Então, que nem a molecada do meu bairro falava lá, Niki está sendo degradado, cortado, já está sendo incorporado ao complexo risco. Então, essa pontinha solta não fica tão solta assim, tá? Se a gente manda fabricar hoje, a gente pode mandar fabricar um microRNAzinho desse e põe na célula, as empresas que fabricam RNA já põem alterações nas pontinhas aqui para ele durar mais tempo na célula. Tá? Então, se a gente vai usar microRNA como remédio, a gente pode modificar farmacologicamente ou quimicamente as pontinhas para ele ter mais estabilidade. Tá? Mas uma ótima pergunta. Tudo bem, gente? Então, a função do microRNA é exterminar o RNA mensageiro. Tudo bem? É a mesma função que o Jeremy Renner tem nesse filme aqui. Tá? Kill the messenger. Olha esse exemplo que legal. Aqui é só um exemplo, tá? Só para vocês entenderem como é a dinâmica. Então, essa aqui é uma plantinha chamada Arabidopsis thaliana. Para quem trabalha com fisiologia vegetal, ela é como se fosse o análogo do camundongo para o pessoal da botânica. Então, é uma planta modelo e para estudar hormônio, processos celulares, enfim, uma série de processos interessantes para a botânica. Em plantas, o microRNA interage geralmente de forma bastante perfeita, ou quase perfeita, tá? Então precisa haver um grande grau de complementaridade do RNA com o microRNA para que haja essa clivagem aqui, tá?
pelo complexo. E aí o RNA é quebrado no meio e o ribossomo não consegue terminar a tradução. Bom, o que se sabe hoje? Existe um gene chamado Fabulosa, eu achei um nome legal para esse gene. Eu retiro o que eu disse, eu falo que geralmente o pessoal da Drosophila, que é o que dá os nomes mais legais, mas o pessoal da Botânica me surpreendeu de forma positiva. Tá? Esse gene aqui, ele é responsável por fabricar um dos principais órgãos da planta, que é a folha, tá? E a maneira com que a folha espraia, assim, fica maior, aumenta a sua área. Tá? Se você tem uma mutação aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui, você troca um G por um A, lá no DNA, né? E aí que leva a transcrição desse RNA agora mutado, o aminoácido que é colocado é diferente, é uma asparagina ao invés de uma glicina. E olha o que acontece com a folha fica toda pequenininha, tá toda pontiagudazinha. Essa aqui é a diferença que a gente tem nos vários alfaces que a gente come. Tem a alface mimosa, tem a crespa, tem a lisa. São derivadas dessas, não desse gene, mas desse mesmo processo, tá? Bom, ok, isso aqui pra gente durante muito tempo foi a explicação por que a folha é desse jeito, tá? Mas, se você pega uma outra mutação, olha só, nesse caso aqui, você mantém o mesmo G, tá vendo? E eu vou mudar somente a última base. Ao invés do U, eu mudo para a base A. Então agora mudou a trinca, não é mais asparagina, continua sendo a mesma glicina. A gente chama isso aqui de mutação silenciosa. Tá? É quando você tem alteração de um nucleotídeo, mas o aminoácido não é alterado. Tudo bem? Ou seja, a proteína aqui é exatamente igual à proteína aqui natural da planta. Olha como é que fica a planta. Ela mantém o mesmo padrão da planta mutante. Ou seja, a mutação na proteína não é suficiente para explicar por que ela tem essa folha desse jeito. O que vocês acham que é, então? Só pode ser o quê? Só pode ser quem que está participando aí? Uma chance para vocês acertarem. Claro, né? Tá? Então, se eu falei aqui é porque é microRNA. E aí, a ideia é que esse microRNA aqui, o MIR166, precisa se ligar de forma super complementar com esse mensageiro. Tá? E aí, se ele se liga, no momento que a folha está começando o desenvolvimento, o mensageiro é clivado, aí a quantidade de proteína cai bastante, aí ela consegue espalhar, fazer o espalhamento da área da folha. Tá? Quando a gente tem essas duas mudanças aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, um nucleotídeo não emparelha direito. Isso é suficiente para que o microRNA não se ligue mais ali. E aí você não tem mais a clivagem e a folha continua com o mesmo fenótipo. Tudo bem? Tá? Então, essa interação é super específica. Para animais não é tão específico assim, é super promíscuo. Um microRNA interage com vários genes, centenas de genes às vezes. Tá? E aí em câncer, como é que funciona? Já que a disciplina tem um foco de câncer, né? A gente tem aqui, teria essa aqui é a célula normal, o microRNA está sendo expresso numa quantidade X. Essa quantidade X é suficiente para controlar uma quantidade Y de mensageiro. Certo? E a célula está trabalhando muito bem lá. E aí hoje a gente sabe que se você alterar a quantidade de microRNA na célula, você causa um desbalanço nos alvos desses microRNA. Então, por exemplo, se você tiver pouco microRNA do que deveria, menos do que deveria, vai haver um acúmulo de mensageiros e você vai ter mais proteína do que deveria. Lembra da correlação negativa, né? Tudo bem? Então, se esse microRNA aqui tiver menos expresso, vai ter mais alvo, e o inverso também é verdadeiro. Se você tiver mais microRNA do que precisa, você vai ter menos proteína do que precisa. Fechou? Deixa eu perguntar uma coisa. Manda. Quando você faz aquelas leituras de microRNA, Certo. de microRNA, não, desculpa, de RNA mensageiro, Tá. O efeito do microRNA já é visto na leitura ou não? É só no estágio da... Não, a gente consegue ver se aquele mensageiro tem o sítiozinho onde o microRNA pode ligar, mas você não sabe se ele está ligando ou não. Eu estou falando naquela quantidade De reads? de reads, o microRNA ainda não está afetando. Ele só afeta... Não, está afetando. Já afetou. Porque o read pega o mensageiro que a célula está fazendo. Vai pegar o que não afetou, vai pegar o meio do caminho que está afetando e vai pegar o que já afetou. Entendeu? E aí o que está afetando... Você está vendo tudo ao mesmo tempo. Se você tem essa parte aqui, ó, é que na verdade quando você vai olhar os reads, você tem que comparar uma situação A com uma situação B.
E aí você vai ver se a situação A tem mais read que a situação B. Se a situação A tiver mais read que a situação B, isso pode ser porque um microRNA fez ou não. Hã? Não, a quantidade de reads é diferente. Ah, não, cuidado aí. Isso. Tá, então, basicamente, naquele RNA que você extraiu, se o microRNA funcionou, você já tem uma variação na quantidade de reads. É isso aí. Ele já vai diminuir o reads ali. Já vai diminuir. Se for essa coisa aqui, se o MIR tiver aumentado, ele vai diminuir o read. Aí vice-versa. Tá bom? Legal. E aí, ó, a interação é super imprecisa, tá? Tem uma regiãozinha do microRNA que tem que ser preciso, que a gente chama de seed, ou core, que são 7 nucleotídeos aqui a partir do segundo até o oitavo. Tem que ser preciso. O resto pode interagir, até interagir zero. Você pode ter só os primeiros aqui e o resto, a perna fica pendurada aqui. Tá? Então é super impreciso. Então, como só tem que interagir 6 nucleotídeos, a gente consegue varrer de forma computacional sequências de vários genes e procurar onde esses microRNAs potencialmente se ligam. Tá? Então, existem algoritmos hoje que você põe lá, eu quero o microRNA 155. Então, já tem no banco lá qual é a sequência dele, e aí o algoritmo varre procurando onde tem esse pedacinho do 1155 complementar a qual gene. Aí ele dá quais genes estão lá. Tá? Então, gente, se essa interação... Diga. Tem. E isso é mais uma complexidade. Tá? Então, nesse ponto aqui do RNA mensageiro, gente, a gente tem que pensar, e essa é a ideia da regulação de rede que a gente vê. No citoplasma, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Tem aquele filme lá, tudo na mesma hora, ao mesmo tempo, em todo lugar. É isso que o citoplasma é isso. Então, essa região aqui pode nem estar acessível para o microRNA se ligar, porque pode uma proteína ligar aqui e ficar estacionada aqui, protegendo, escondendo esse sítio. Ou, às vezes, o RNA mensageiro, pode formar um grampo com ele mesmo, super forte, e a região que ele se ligava estava aqui, mas o grampo escondeu essa região. E aí o MIR não liga. Sinto muito. Tá? Isso aí, se tiver um benefício para a célula, provavelmente ela vai evoluir para preservar esse tipo de interação. Entendeu? Tá? Então, não é só porque o computador prediz a interação que ela está acontecendo essa. Por isso que a gente precisa do experimento de bancada depois para provar que aquilo lá existe. Ou não existe. Exatamente. A gente chama de coevolução, porque uma coisa evolui de um jeito e a outra coisa se adapta para, né, vai indo. Tudo bem? Eu respondi sua pergunta? Mais ou menos. Isso. Não, existem. Não, você está certa. Existem proteínas que interagem diretamente com o microRNA. E, na verdade, nessa hora, elas estão sequestrando os microRNAs e não o microRNA que está sendo. Tem essa interação. Na verdade, elas trabalham no processo. Por exemplo, existe uma proteína. Eu estava tentando, no começo do doutorado, fabricar uma célula que produzisse uma quantidade muito grande de microRNA. E eu teria que trabalhar com 3 microRNAs. Então, eu criei 3 células diferentes, cada uma delas eu coloquei. A primeira eu coloquei um microRNA, ela deu 500 vezes de aumento. Eu conseguia muito aumento. A outra deu 150 vezes, também tá bom. E o terceiro microRNA, o MIR21, quando eu colocava na célula, dava só 2,5 vezes de aumento em relação à célula que não tinha. E eu falei, não é suficiente, eu preciso mais microRNA. Eu refiz várias vezes e não dava. E depois saiu um artigo mostrando que existe uma proteína que sequestra o MIR21 nesse meio caminho aqui, ó. Tá? E a célula de tireoide que eu trabalhava tinha bastante dessa proteína. E aí não ia adiantar. Nunca eu ia conseguir fabricar aquele sistema, porque o meu sistema colocava o microRNA aqui no núcleo, ele tinha que passar por esse processamento, só que aqui ele era sequestrado. Então eu nunca via a quantidade madura final que eu precisava. Tá? Então existem proteínas que trabalham sequestrando, e aí é um mecanismo de competição. Tá? Se aquela célula tem muito dessa proteína, vai perder microRNA, vai sobrar bastante do alvo. Tá? Agora eu sanei sua dúvida. Fechou.
Fora as coisas que a gente não conhece ainda. Oi? Diga. Dizem que é mais no começo, tá? Quando termina a parte codificadora e começa essa região final, é ali que é mais importante do que as mais para frente, tá? Não se sabe muito bem por que que acontece isso, mas aqueles sítios são mais potentes. E quanto mais sítios, mais potência, tá? Então, se você tiver 4, que nem o LED7 tem 5 sítios no RAS. Então o LED7 consegue regular RAS de maneira muito potente. Agora, se os sítios forem muito próximos, como aquele complexo é muito grande, elas podem competir ao invés de cooperar. Tá? Então tem toda essa dinâmica ainda que eu nem ia tocar no assunto. Tá? Tá bom. Essa dinâmica vai ser para o projeto final de vocês. É. Bom, você pode fazer a NC 754, chamada Biologia de MicroRNAs, a gente passa um semestre falando disso lá na biologia, tá? Tá bom? Ok. Bom, então como existe essa pequena necessidade de emparelhamento perfeito, ou seja, apenas alguns têm que emparelhar, um microRNA pode interagir com vários mensageiros alvos, às vezes até centenas, tá? E às vezes até 2, 3, 4, 5 vezes no mesmo mensageiro. E o reverso também é válido, tá? Vários microRNAs podem cooperar para regular um único mensageiro. Então vocês percebem que há uma rede, tá? Se eu for mapear todas as interações de todos os microRNAs com todos os seus alvos, eu vou chegar no cerne da disciplina, basicamente. Tá bom? Então, ó, se vocês estavam acostumados a ver isso, eu pedi para o ChatGPT desenhar um grafo para mim, ele desenhou isso aí. Tá? Porque eu fiquei com preguiça de procurar alguma já bonitona. Essas aqui são as redes que a gente está trabalhando hoje, tá, gente? Proteínas interagindo com proteínas, ou por correlação, coexpressão, ou diretamente uma ligando na outra. Agora a gente adiciona uma nova camada, tá? De microRNAs interagindo com as proteínas. Não era isso que eu queria também, ele errou também, tá? Mas a ideia é que vocês vão ver como vai ficar uma rede regulada por microRNA. Não tem essa cara, já vou adiantando, tá bom? E aí, o que a gente fala hoje, ó, aqui a gente tem uma escultura que está no processo, no caminho. Primeiro você molda a escultura no tamanho e no formato grosso modo mesmo do que ela vai ser, e depois você faz um ajuste fino dos detalhes, né? Então, hoje a gente está acostumado com essa figura que eu roubei do Bartel, da palestra que ele dá no YouTube. Então a gente tem 4 genes aqui, eles podem ser ligados e desligados dependendo do mecanismo de transcrição. A gente vai ter taxas maiores ou menores, e é uma coisa bastante grotesca, vamos dizer assim. Tá? Então, esses mecanismos são como os interruptores que ligou a transcrição, 500 moléculas são transcritas por minuto. Tá? Alguns são mais fracos, então a gente tem uma grande diferença entre eles aqui, de expressão. Quando a gente adiciona microRNAs, ó, se esse primeiro tiver nenhum sítio, ele vai ficar mais ou menos nessa quantidade, mas se ele tiver sítio para microRNA, dependendo do número de sítios, de quantos microRNAs participam da regulação lá no citoplasma, a quantidade vai caindo. Tá? Então a gente teria todo um ajuste fino, cada tecido pode ter quantidades diferentes de microRNAs, que vão fazer com que aquele gene que é transcrito em várias células, em cada célula tem uma quantidade diferente. Tá? Então esse ajuste fino é dado pelo microRNA. Tudo bem? Legal. E aí, isso também não tem muito a ver com a aula, mas só para vocês saberem, microRNAs podem ser fabricados dentro da célula, empacotados em vesículas pequenas e mandados pelo sangue para outros lugares. Então, um microRNA que está dentro de uma célula, na verdade, pode nem ser transcrito, pode nem ter sido transcrito naquela célula. Ele pode ter vindo de outro lugar. Tá? Hoje, por exemplo, a gente sabe que o tecido adiposo é uma fonte muito grande de microRNAs. Tem microRNA que é produzido no tecido adiposo e vai regular coisa no fígado. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, só o fato de você ter uma rede de microRNAs, você extrai RNA de uma célula, não quer dizer que aquele microRNA que está ali veio daquela célula. Isso já dá uma bugada na cabeça, assim. Tá? Tudo bem? Legal. Bom, como é que a gente faz? Exatamente. Ele não pede, ele manda. Tá? Porque é o seguinte, ó, eu solto a vesícula, o fígado capta e executa.
tá? Na verdade, hoje a gente conhece classes hormonais, a gente tem proteínas, tem lipídios, são hormônios, a gente tem algumas moléculas pequenas, como nucleotídeos. Logo, alguns livros textos de endocrinologia vão ter também microRNAs como hormônios, com certeza. Tá? Porque eles são secretados na corrente sanguínea e agem num alvo específico em algum lugar no corpo. Isso é hormônio, tá? É coisa endócrina. Como que a gente faz análise de microRNA em larga escala? Do mesmo jeito que a gente analisa RNA. Tá? Então, vocês já viram esse slide. Esse slide mostra que a gente pode pegar aquele RNA da célula, tira o RNA, a gente passa pelo sequenciador, que vai amplificar, quebrar o RNA em pedacinhos, gerar as leituras, e depois, bioinformaticamente, a gente tem que mapear essas leituras, onde que elas mapeiam no genoma. Tá? Então, ó, aqui tem um microRNA, tem várias leituras que brotam dele, eu coloquei sempre separadinho em dois, porque isso tem a ver com a maneira com que o microRNA é fabricado, ele sempre gera dois, cada gene de microRNA geram dois microRNAs diferentes. Tá? Então, por exemplo, se eu comparar essa amostra A, que tem esse microRNA tem várias leituras, a amostra B, esse microRNA tem duas leituras, qual é o fold change daqui para cá? Eu divido essa quantidade de leituras, por essa quantidade de leituras eu tenho a diferença de expressão de microRNAs. Tudo bem? Então é bem semelhante ao RNA que vocês viram, ao RNA-seq que vocês viram. Nesse caso a gente chama de microRNA-seq. Tá? Então a gente consegue extrair, claro, tem algumas diferenças no protocolo para otimizar, enfim, não interessa para a gente agora. Interessa que a gente consegue chegar numa mesma lista, com a mesma quantidade de IDs, ou de genes, de microRNAs, e do lado vai ter uma quantidade de reads também. Tudo bem? E quando você tem isso aqui, a gente consegue fazer correlação, diferença de expressão, estatística, e juntar isso com o RNA mensageiro. Tá? Legal. Tem algoritmos muito potentes. Esse aqui foi um dos primeiros e é o meu preferido até hoje. Tá? Esse algoritmo pode ser... Esse aqui, nesse caso, ele é baixa escala. Você tem que fazer um microRNA de cada vez. Tá? Então, você coloca aqui, seleciona a espécie. Ele tem versões para outros modelos, mas você consegue colocar o nome do gene que você quer e ter quais são os microRNAs que podem se ligar nesse gene. Ou o inverso, você pode colocar o microRNA que você quer e saber quais a lista de genes alvo. Tá? O que ele faz? Ele pega a sequência do microRNA e varre um banco de dados de regiões 3' UTR, que é aquela região final, indicando onde há uma possível complementariedade, e ele dá até a força de interação, né, a estabilidade termodinâmica daquela interação, e ele faz um score, colocando as mais prováveis até as menos prováveis. Tá? Então, aqui, ó, esse aqui eu pedi para ele dar os alvos do LET7, aí gera uma lista aqui, essa lista vai embora. Tá? Você pode baixar isso aqui, ele dá uma série de critérios aqui, quantas conservadas, quantas não conservadas, e aqui ele mostra, ó, tá vendo? Esse aqui é outro gene, quais são os microRNAs que se ligam aqui. Quanto mais para cá, melhor. Aqui é o final do gene, ó, finalzinho, e essa é a região final do gene aqui. Aqui é onde termina a informação para fazer proteína, né? Tá? Então, se eu clicar aqui no LET7, todos os sítios do LET7 aparecem, tem um código de cores que não interessa, mas o interessante aqui é que ele considera para fazer esse score também a conservação, ou seja, se aquela interação acontece em outros organismos também. Quanto mais organismos aquela interação acontece, dá uma ideia para a gente que aquele processo é importante e a evolução preservou aquele processo. Tá? Então, por exemplo, aqui na primeira linha a gente tem Homo sapiens, porque eu já comecei o algoritmo lá para humano, né? Esse aqui é o padrão de siglas de 3 letras para os biólogos devem saber, né? Para espécie, é a primeira, Homo sapiens, tá? Aqui é o chimpanzé, que é o Panthroglodites, macaca mulata, esse órgão não tem a mínima ideia, tá? Esse é camundongo, rato, sei lá. Ó, cachorro tá aqui, gato tá aqui, tá? E aí ele mostra, olha, o microRNA interage com essa região, só aquele pequena partezinha de 7 nucleotídeos é interessante, o resto não interessa. E esse alinhamento é conservado em muitas espécies aqui. Tá? Então isso dá um score bom para a gente, por isso que eu gosto desse programa, porque ele leva também, claro que ele é muito mais astringente, ele gera uma lista muito menor de alvos. Então às vezes eu uso outro programa também para colocar um pouco mais de lenha na fogueira da nossa análise. Tá? E ele mostra o emparelhamento. Esse emparelhamento é importante para a gente quando a gente vai desenhar nossos ensaios funcionais. Tá? Para vocês não interessa muito não.
Então, a larga escala de microRNA chegou nesse ponto. Ó. Então, aqui a gente descobriu um microRNA, em 2000 descobriu outro, depois, em 2001, já para 2001, 2002, começaram a ter novas metodologias e aí foi aumentando exponencialmente. Então, em 2002, a gente já tinha centenas, 200 e poucos microRNAs descobertos. Em 2005, já tinham em humanos 217 microRNAs descobertos. E olha só que interessante, esse foi o primeiro estudo que apontou o microRNA como um regulador legal da expressão gênica. Ele pegou uma série de tumores, extraiu RNA e extraiu microRNA. Tá? Então ele usou, na época, eram conhecidos 16 mil RNAs mensageiros e os 217 microRNAs. E ele pediu para o computador, com base no padrão de expressão de microRNA ou de RNA mensageiro, para agrupar essas amostras. Tá? E aqui, cada cor aqui significa um tumor de cada tipo de tecido, e com base apenas em 217 microRNAs, ele conseguiu, vocês conseguem ver que as cores são bem, mais ou menos, mas os tumores de origem epitelial estão de um lado, de origem mesenquimal estão do outro, então esse padrão de expressão não vai aparecer? Ah, tá aqui, essa aqui é melhor. Tá? Então esse aqui é um exemplo do mesmo artigo, e ele pede para ele pegar todos os tumores gastrointestinais, você coloca juntos, e os tumores que não são gastrointestinais, você separa. Essa aqui é o agrupamento que o microRNA faz, né, com base no padrão de expressão de microRNA, e esse é o agrupamento com base no padrão de expressão de mensageiro. Ou seja, microRNA é muito mais preciso para classificar câncer do que mensageiro. Tá? Hoje em dia, o estudo de microRNA em larga escala, não sei se você conhece isso aqui, isso vai bugar sua cabeça também, André. Está em outro nível. Tá? Então, hoje em dia, o que eles fazem? Isso aqui é um estudo para ver a ação de microRNAs em cérebro de camundongo. Esse aqui é um corte do cérebro. Tá? Você pega esse corte aqui, e aí tem uma gradezinha com porinhos bem pequenininhos. Tá? Em cada poro cabem mais ou menos 3 a 4 células. Você põe o tecido em cima dessa gradezinha, e aí você extrai o RNA em cima da grade, e o RNA cai e fica naquele pocinho embaixo. Alguém conhece spatial transcriptomics aqui? Não. E o RNA cai e fica naquele pocinho exatamente embaixo de onde ele estava. Então você consegue criar um sistema aqui, ó, não dá para ver muito bem, mas são hexagoninhos aqui. Tá? E você depois sequencia cada um desses pocinhos individualmente. Tá? E aí o computador remonta isso em cima da grade, então você consegue ver que remontou todos as regiões, né, em relação ao cérebro, e aí você pode sequenciar microRNA e os RNAs mensageiros. Usando o programa de algoritmo de predição de alvos, você consegue colocar no mesmo pipeline, e aqui o que ele fez? Olha, ele pegou o MIR7, mapeou onde o MIR7 estava, dentro do cérebro, pegou todos os possíveis alvos do MIR7, viu onde esses alvos eram expressos e buscou a correlação negativa. Onde o MIR7 tem que estar alto, os alvos têm que estar baixos. Onde o MIR7 está baixo, os alvos têm que estar altos. Tá? E aí ele mapeou aqui. Ó. Então, tem áreas do cérebro que o MIR7 trabalha mais e área que trabalha menos. Tá? Loucura total, né? Tá? Então, essa área está muito legal. E esse padrão é completamente diferente do MIR590, por exemplo. Tá? Então, ele consegue mapear o funcionamento, como esses microRNAs estão impactando a rede em cada região. Então é a mesma célula, na verdade, porque é um neurônio. Não só neurônio, tem outras células ali. Tem as células acessórias do neurônio ali, que estão funcionando. São os mesmos grupos de células em regiões diferentes do cérebro, de forma diferente? Ou a célula muda mesmo? Então, aqui tem vários tipos de células, né? E tem neurônios que são em posições diferentes, trabalham de forma diferente. Tá? Tudo bem? Tá, então assim, aí você me disse se dá para continuar aqui? Continua? Tá bom. Então eu resolvi adicionar mais alguns slides só para mostrar, tá bom, a gente faz a rede, tem uma rede de regulação de genes, né, de RNA mensageiro, que a gente infere depois a função da proteína por aí, a gente sobrepõe com a função com a rede de microRNAs, para quê? Tá? Então, o pessoal da biologia com certeza já tem uma ideia do porquê,
mas eu quis trazer para vocês da computação justamente para vocês terem uma ideia. Tá, como é que eu exploro esse resultado depois? Como é que eu valido isso para saber se tudo que o computador prediz é verdade? Tá? Então, como é que eu estudo a função? Esse aqui é um modelo de camundongo que eu tinha quando eu estava no pós-doc na USP. E ele tem, vocês já ouviram falar desse gene BRAF aqui, né? É um gene que trabalha dentro de uma via de sinalização importante para indução da mitose, da divisão celular, e a mutação no BRAF gera ele se torna um oncogene muito potente. Tá? Então aqui, esse camundongo foi construído com essa construção aqui, com esse pedaço de DNA, contendo o gene BRAF mutado, tá? Sob o controle de um promotor que só responde dentro da célula da tireoide. Tá? Então esse camundongo já nasce, a partir do momento que a tireoide dele começa a ser fabricada, ele já começa a expressar esse gene dentro da tireoide. E ele já nasce com câncer de tireoide. Tá? Então, com 0 dias de vida, ele já tem um tumorzinho prevalente lá dentro. Esse aqui é uma tireoide normal de um camundongo, aqui é a traqueia. Tá? Então foi aberta uma secção aqui cervical. A tireoide é muito pequenininha, você consegue ver um lobinho desse lado, um lobinho desse lado. Isso aqui é uma seção de uma tesourinha cirúrgica, tá, gente? Pequenininha. Aqui vocês conseguem ver um tumor bem prevalente, tá? Diferença. Esses são camundongos adultos com 5 semanas de vida. Então, esses aqui são os cortes citológicos. Esse aqui é o camundongo selvagem, padrão folicular de tireoide, tá? Os folículos guardando o arcabouço do hormônio tiroidiano. Esse aqui é um tecido completamente atrapalhado pelo câncer. Você não consegue mais ver os folículos, tá vendo? Tá? Do bicho. E esse aqui é bastante semelhante ao que a gente vê em um paciente com câncer de tireoide. Muito parecido. Tá? Inclusive, você deixa esse camundongo envelhecer, o tumor vai ficando pior, tá? E mais ou menos igual ao que acontece com um paciente. Então, é um modelo legal para estudar a progressão do tumor. O que a gente fez? A gente pegou a tireoide desses bichos, com 5 semanas, 12, 30 semanas, justamente para ter uma ideia dos agressivos ou não, tirou o microRNA de lá, e a gente mediu mais de 1000 microRNAs que a gente conhecia na época, a expressão desses microRNAs. Sempre comparando com um tecido normal que foi tirado de um camundongo selvagem, controle. Tá? E aí, então, a gente tem aqui esse mapa de calor, foi feito no Excel. Tá? E, claro, naquela época era tudo que eu podia oferecer para a sociedade, para a humanidade. E aí, se aquele gene está mais expresso no tumor do que no normal, aparece uma gradação mais para o vermelho. Se o gene está menos expresso, fica mais verde. Se ele não tem diferença, fica mais para o pretinho aqui. Tá? Então a gente identificou mais de 60 microRNAs que tinham ou diminuição, tá? Ou alguma alteração menos importante, ou um aumento de expressão, principalmente nos camundongos com tumor mais avançado, né? Tumor mais agressivo. Tá bom, o que eu faço com essa lista aqui? Né? Bom, a primeira coisa que a gente fez, a gente foi olhar a sequência, não vimos nada de interessante ou similar na sequência, mas a gente viu que a região genômica que eles vinham, 1/3 deles vinha da mesma região genômica, um pedacinho lá no finalzinho do cromossomo 14. Aí a gente, quando eu pego só esses que vêm do cromossomo 14, então os 19 aqui, dos 62 são 19 que vêm de lá, e eles têm o mesmo padrão de expressão. Olha, eles começam com expressão grande, alta, e vão diminuindo assim que o tumor vai avançando. Isso chamou a atenção da gente, algum mecanismo deve estar controlando a mesma coisa em todos esses tumores, né? E quando a gente vai olhar essa região, uma região que tem mais de 50 genes de microRNA. Tá? Então, eu nem vou falar, nem vou entrar em detalhe, mas é uma região que é controlada de forma diferente. O alelo que vem do seu pai expressa alguns genes e o cromossomo que veio da sua mãe expressa outros genes. Tá? Então, isso tem uma função biológica que não interessa para a gente agora, mas existe uma grande quantidade de microRNAs nessa região aqui, ó. Tá? Só que sim, são 50 microRNAs, cada gene de microRNA pode fazer 100 microRNAs maduros. A gente não tinha 100 alunos de pós-graduação para dar um microRNA para cada um, falar se vira. Então a gente precisava ter uma estratégia mais inteligente de olhar e falar assim, como é que a gente vai estudar 100 microRNAs de uma vez? Deve ter algum microRNA que deve ser mais legal que o outro. Tá? Então a gente falou, vamos usar a computação, porque se a gente tem a sequência do microRNA, a gente tem com quem ele pode interagir. Tá? Então, se a gente tem a sequência do microRNA, a gente pode usar um algoritmo e prever os alvos. Então, de 100 microRNAs, a gente identificou ali mais de 1.200 alvos, mais ou menos, que poderiam ser alvos daqueles 100 microRNAs. Tudo bem?
A gente tem uma série de filtros aí que não interessa agora pra gente. Tá bom, mas vocês lembram que microRNA trabalha sempre com correlação negativa da expressão? Se o microRNA está alto, o microRNA está baixo. Ou o alvo está baixo. Se o microRNA está baixo, o alvo está alto. Certo? Como é que estavam nossos microRNAs aqui? A tendência, eles estavam aumentados, mas depois eles tendem a diminuir. Então a gente considerou, bom, se esses microRNAs estão diminuídos, eu vou procurar alvos como? Aumentados. Tá? Então a gente focou em correlações negativas desse tipo. Alvos estavam aumentados. Daqui eu já filtrei uma série de outros alvos. Eu entrei, por exemplo, em repositórios como o DIO, tá? O TCGA, que é um projeto de câncer. É uma espécie de confirmação, É, né? a gente tentar eliminar o que não estaria acontecendo biologicamente. É. E a correlação reforça. Reforça, mas não valida. Tá? É só a bancada que vai mostrar. Tá? Então a gente tem os alvos aqui. Aqui tem os microRNAs. Cada um, isso aqui foi feito no Excel. A intensidade dos SINs aqui indica uma maior probabilidade dessa interação acontecer. E aqui a gente tem as colunas com os repositórios. A gente selecionou aqui 6 repositórios diferentes, ou 6 trabalhos, que nem vocês fizeram com o GeoDatasets, né? 6 trabalhos que foram buscar câncer de tireoide versus tecido normal tiroidiano. Tá? E vocês podem ver, então, por exemplo, se nesse primeiro exemplo aqui, esse alvo aqui, ele é alvo desse microRNA e desse, mas, olha, só um projeto mostra um aumento da expressão, os outros não dão nenhum aumento significativo. Está fora da jogada. Então é um filtro para a gente excluir quem não interessa. Tá bom? Daí para frente a nossa lista reduziu bastante, a gente foi para o KEGG para procurar as vias enriquecidas, usou o David, né, aqui para fazer o enriquecimento, e aí também cortamos alguns processos que não interessavam, focamos naqueles que interessavam para câncer. Então daí já dá para ter alguma ideia legal de função biológica, né? Então, por exemplo, e aqui a gente também separou em 2 tipos, 2 condições, os microRNAs mais do começo e os microRNAs que estavam afetados mais no final. Tá? Então a gente acabou selecionando datasets de tumores mais agressivos também. Esse aqui é uma das vias de sinalização importante para câncer, ela fala sobre a angiogênese, a produção de vasos sanguíneos. Tá? Vocês conseguem ver o RAS aqui, BRAF aqui, MEC, EC, essa via vocês já conhecem. Tá? Esse receptor fica na célula endotelial e o tumor secreta esse fator para induzir a célula endotelial, que é a célula do vaso, a replicar e construir mais vasos para o tumor. O que está azulzinho é o que está diminuído na nossa amostra e que é alvo de um microRNA aumentado. Tá? O que é vermelho está aumentado na nossa amostra e é alvo de um microRNA diminuído. Essas outras cores aqui são correlações que não são verdadeiras para nós. Tá? Então o que interessa para a gente é essa e essa aqui. Tá? Bom, esse é o tumor menos agressivo. Quando a gente vai ver o tumor mais agressivo, percebam como a via vai mudar. Ó. Apareceram outros membros aqui. Tá? E aí a gente consegue achar, dentro do nosso dataset, qual era o microRNA que formava um par aqui interessante. Então esse microRNA estava diminuído e ele interagia com essa proteína aqui. Tinha uma correlação negativa bastante interessante. Tá? Então esse é um par interessante para a gente explorar. Daí eu posso pegar a célula, posso ver como é que está essa proteína, posso ver como está esse microRNA, posso gerar ensaios para atrapalhar essa ligação e ver se eu consigo resgatar o fenótipo. Enfim, posso fazer uma série de ensaios funcionais. Tá? Então esse é o primeiro passo. O que a gente fez? Esse aqui é o resultado daqueles 100 microRNAs que regulavam 1.200 alvos, e aí a gente calculou quais eram os processos que esses alvos estavam envolvidos. Tá? Aqui a gente já fez uma limpa, jogou alguns processos que não interessavam fora, e aqui a gente tem vários processos que são interessantes para câncer. Então, o controle do meio externo, do microambiente externo, adesão celular, a maneira com que a célula interage com as vizinhas, tá? Migração, que são essas laranjinhas aqui, regulação da migração, regulação de morte celular programada, fatores de angiogênese, que é aquele que eu mostrei para vocês aqui atrás. Tá? E o que foi interessante é que, fazendo uma análise mais refinada da rede, aqui a gente nem falou de rede ainda, tá? Mas olhando mais a interação entre os microRNAs e os alvos, a gente percebeu que, na verdade, 67% das interações dos alvos que a gente tinha eram feitas só por 12 microRNAs. Então, daqui, dos 100, eu já consegui excluir a maior parte. O que a gente fez? A gente focou nos 12. Tá?
Então, a computação já serviu para a gente olhar qual é o microRNA mais legal. É mais fácil achar 12 alunos de pós-graduação do que 100 alunos de pós-graduação. Tá? Então, quando a gente refaz todo o pipeline com os 12 microRNAs, pega 12, pega todos os alvos dos 12, e aí monta o enriquecimento, a gente chega nisso aqui, ó. Então, os 12 microRNAs regulam exatamente os mesmos processos. Ou seja, então, esses 12 microRNAs são responsáveis, ou tem maior chance de ser responsável pelo impacto dessa região no câncer de tireoide, do que os outros 80 e poucos, né? Só que quando a gente vai olhar os microRNAs individuais, os processos que cada microRNA regula são muito menos prevalentes, tá? Então, cada microRNA aqui, talvez coopere com os outros 11, regulando alguns. Eu regulo 2, 3 processos, você regula outros 2, regula outros 2, e assim os 12 cooperam para regular aquele estado. Mas individualmente eles regulam poucas coisas, tá? Bom, tá bom. Então, vamos para a bancada. Vamos pegar esse que foi o primeiro colocado. Esse primeiro colocado, ele tem o processo que ele está mais significativo aqui é migração celular. Então, isso guiou a nossa análise funcional. Será que ele interfere na migração mesmo? Como é que a gente estuda a migração? Tá? Então, o que a gente fez? A gente construiu um sistema. Lembra que o microRNA estava diminuído na célula. A gente construiu um sistema para colocar mais microRNA na célula. Então, a gente usa um DNA circular. Tá? Aqui só mostrando como foi feito, não interessa para vocês, mas a gente abre com uma enzima, abre esse DNA circular e põe o segmento do gene do microRNA, a gente põe lá dentro. Tá? E aí a gente pega, disfarça esse DNA com lipídio, bota na célula, a célula engole aquilo à força, e esse DNA vai para o núcleo e ele é transcrito lá no núcleo. Tá? Então existe todo um sistema aqui de região promotora que vai mandar a célula fabricar aquele gene, aquele microRNA. Tudo bem? A gente faz uma chantagem, a gente põe um gene de resistência para antibiótico e taca antibiótico na célula. Se ela não produzir o gene, ela morre por causa do antibiótico. É meio que uma cooperação forçada. Tá? Bom, então a gente fez isso em 2 linhagens de câncer. Aqui está a linhagem controle. Ela expressa muito pouquinho do microRNA. Essa também. E essa aqui são 3 transfecções diferentes, então a gente selecionou essa daqui e essa para trabalhar. Tá? Então a gente consegue aumentar bastante a expressão desse gene na célula. E como é que a gente estuda a migração? A migração, esse aqui é um pocinho onde a gente põe a célula em cultura. Tá? Aqui esse rosinha aqui é o meio de cultura que a gente põe. E em cima a gente põe um copinho aqui, é como se fosse um copinhozinho assim. E o fundo do copinho é poroso, são poros de 8 micrômetros de diâmetro, são poros bem pequenininhos. Tá? E a ideia é que a gente plaqueie as células dentro do copinho, e elas caem, elas se segmentam e aderem ao fundo, né? Esse copinho aqui. Alguém sabe, conhece esse ensaio aqui? Não? E aí essas células passam a viver aqui. Aí a gente faz uma chantagem, a gente coloca meio de cultura aqui muito pobrinho de fatores, e embaixo a gente coloca mais fator para ela. Então ela acaba olhando pela janela aqui, vendo que é muito mais agradável se ela migrar por dentro do poro, e ela passa a morar de cabeça para baixo aqui, colada desse lado aqui. Tá? E a célula é que nem gato, assim. Então, onde o bigode do gato passa, ele passa, né? Assim, a cabeça dele, né? A célula, onde o núcleo passar, ela passa. Então, a célula é maior que 8 micrômetros, mas o núcleo, sendo menor que 8 micrômetros, ela passa ali. Se você tiver uma célula maior, um núcleo maior, que nem o neurônio, por exemplo, não migra muito, né? Mas se precisa de um poro maior, eles vendem poros maiores. Esse é o trabalho do Leonardo, que fez o mestrado no laboratório, tá? Então, a ideia é que a gente pega depois, tira esse copinho, passa um cotonete aqui para remover só as células de cima, e as que ficam grudadas a gente cora com corante e tira uma foto. Então essa foto que vocês vão ver são as células que passaram para o lado de baixo e que migraram. Tá? Essa aqui é a célula sem microRNA, então cada pontinho desse aqui migrou, e essa aqui é a célula com microRNA. Nessa linhagem aqui a gente não viu diferença nenhuma. Aqui, ó, a quantidade de células que migraram, igual. Quantidade de células que migraram, igual. Tá? Agora, para essa linhagem aqui, olha, a diferença foi gritante, tá? A gente conta, tem um software que capta a imagem, conta quantas células tem aqui, é maior, significativamente maior do que as células que tem aqui. Tá? Então, para essa linhagem aqui, o microRNA funciona alterando a migração. Tudo bem, gente? Legal. Bom, olhando a rede de regulação de microRNAs, aqui ela não está bipartida, tá? Aqui a gente fez um sistema para visualizar bem o seguinte, a gente estava estudando 3 microRNAs, e a gente queria ver quais alvos esses microRNAs tinham em comum, e a gente viu que tinham poucos alvos em comum. Tá? Então,
O 485, que é esse que a gente está trabalhando agora, regula todas as bolinhas azuis, os genes em azul. O 495, todos em vermelho. O 665, todos em amarelo. Tá? E aí, todas as combinações. Então, se a bolinha estiver roxa, é porque é regulado por esses dois microRNAs. Se tiver laranja, é regulado por esses dois. Se tiver marrom, é porque é regulado por todo mundo. Tá? Então, você pode ver que a maior parte dos genes são regulados por um microRNA apenas. E aí é exatamente o legal disso que a gente tem essa cooperação. Ó, eu regulo esse cara, você regula esse cara antes aqui. Tá? Então, com base nessa rede, a gente viu quais processos estavam mais, ressaltavam mais. Hã? Não é uma via, é um string que foi feito, e dentro do string a gente encontrou quais eram processos, não é a via formada, mas elas processos onde essas proteínas estavam trabalhando que eram similares. Então, por exemplo, essas aqui são todas de sinalização celular, regulação de esqueleto, mas não quer dizer que essa via está sendo regulada dessa maneira. Tá? Bom, com base aqui, a gente escolheu alvos para validar na bancada. Então, a gente escolhemos 3 genes diferentes, e aí tinha aqui a célula que expressava a quantidade grande de microRNA, né? A primeira linhagem, aquela que não deu diferença nenhuma na migração, não deu diferença nenhuma na expressão dos genes, ou seja, o microRNA não impacta nada ali naquela célula. Provavelmente é aquilo que a colega mencionou. Pode ter alguma proteína que está atrapalhando aquela interação, tá? Ou aquele microRNA é degradado em algum momento e a gente não sabe. Tá? Mas para aquela linhagem onde a migração funcionou, essa aqui, ó, BCPAP, a gente tem, quando a gente coloca o microRNA, a expressão dos genes-alvo cai drasticamente. Tá? Então isso mostra para a gente que, opa, está acontecendo aquilo que o computador prediz, ou previu. Tá? E aí a gente escolheu esse aqui, ó, o ICANN, tá? Para explorar em mais detalhe. Então, esse aqui, a linhagem onde não tinha diferença nenhuma, continuou sem diferença, e o ICANN tinha uma diferença muito grande. Você colocava o microRNA, caía bruscamente. No câncer de tireoide, ICANN está com expressão mais alta em tumores, tá? A expressão mais alta em tumores onde já há invasão, e os pacientes que têm ICANN mais alto, a doença volta mais rápido. Tá? Eles passam menos tempo. Depois da cirurgia, tem uma recidiva mais rápida. Então, ou seja, é uma molécula interessante para trabalhar. Tem a ver com a agressividade do tumor. Então, e outro, vários artigos surgiram mostrando que ICANN é importante para agressividade no câncer de tireoide. Tá? Inclusive, hoje tem até terapias que estão focando no ICANN para pegar esses tumores mais agressivos. E também apareceram artigos mostrando que o 1485 regula o ICANN diretamente, ele interage diretamente com o ICANN. Ou seja, tudo está condizendo para a nossa análise. Então, essa aqui é a nossa hipótese. Na verdade, esse é o nosso fato que a gente já tem. 1485 regula a migração, isso a gente viu. Tá? Agora, a nossa hipótese é o seguinte: será que ICANN participa desse processo? Ou será que é via outro alvo? Então, será que o microRNA 485 regula o ICANN e o ICANN impacta a migração? Ou seja, quando tem menos 485, tem mais ICANN, tem mais migração. Quando eu tenho 485, tem menos ICANN, tem menos migração. Será que isso é verdadeiro? Não sei. Isso aí sou eu pensativo. Tá? Estou pensando se realmente essa é a nossa hipótese. Bom, o que a gente faz para provar isso? Então a gente tem que colocar na célula um outro ICANN que o MIR não consegue pegar. Então vocês lembram que o MIR interage na região final, a gente colocou um ICANN, só a informação para fazer proteína, dentro de um plasmídio, esse DNA põe na célula, e a célula vai fabricar um ICANN, só que esse mensageiro desse ICANN não tem o rabinho final ali onde o MIR pega. Então, ou seja, ele vai conseguir escapar da regulação do 1485. E a gente vai lá e faz um ensaio de migração. Esse é outro ensaio de migração, basicamente a gente pega e arranca a célula, deixa as células crescerem na placa, e arranca, faz um rasgo aqui, ó, tirando as células da placa, e a gente espera elas migrarem de volta para cá ao longo do tempo. Então, não sei se vocês conseguem ver, está meio ruim, mas aqui 16 horas depois as células já estão fechando a ferida, e aqui elas já fecharam, já dominaram todo isso, né? Nas duas células que a gente coloca o microRNA, as células não conseguem fechar, ó, tem um espaço aqui sobrando, tá vendo? Ou seja, isso foi o mesmo resultado que a gente obteve antes, tá? Agora, e na presença daquele ICANN que a gente colocou? Se a gente põe aqui, ó, então a célula sem nada fecha a ferida, e as duas células que receberam o microRNA, mas elas têm o ICANN funcionando, elas fecharam a ferida de novo, ou seja, a migração delas continua intacta, não teve prejuízo nenhum, tá? O mesmo ensaio que a gente mostrou antes, aquela fotografia, né?
Então, quando a gente põe na célula o Mi485, a quantidade de células que vai para a parte de baixo é muito pequena. Quando a gente põe ICANN, a quantidade total é igual praticamente, não muda. Então, isso indica que, olha, aquele MIR está regulando ICANN e o ICANN está induzindo migração. No câncer, diminui MIR, aumenta ICANN, aumenta a migração. No resultado que a gente viu, a gente põe microRNA de novo, diminui ICANN, diminui a migração. Então eu consegui montar o eixo. Então ó, a gente consegue mostrar que a hipótese foi corroborada. Tá? E aqui, esse é o último slide, eu prometo. É só para deixar uma mensagem para vocês. Eu falei a aula inteira de RNAs não codificadores. E hoje a gente já sabe que eles podem codificar coisas. Tá? Então é só para dar uma bugada, vocês não vão usar isso para nada. É informação inútil, mas que vai fazer vocês ficarem pensando à noite. Vocês vão acordar e falar, peptídeos. Tá? Então, hoje os caras... eu acordei muitas vezes. Hoje os caras perceberam que aquele primeiro microRNA que é transcrito, forma um grampinho, antes dele ser cortado aqui, se isso aqui acabar indo para o citoplasma, um ribossomo pode pegar aqui, ó, e acabar produzindo peptídeos a partir desse RNAzinho de microRNA, que era até agora não codificador, mas pode gerar alguns peptídeos. E, ou seja, você pega esse peptídeo aqui, põe na célula, atrapalha o funcionamento da célula. Ou seja, o peptídeo tem função bioativa. Tá? É isso. Então, agora não vai eu jogo só a bomba para vocês e vou sair correndo. Sai da categoria não envolvida. Não sei. Não sei, porque é um estudo só, uma coisa muito inicial ainda, muito incipiente. Não tem estudos que comprovam que todos os microRNAs fazem isso. Nesse caso aqui, ele tem uma região muito grande aqui que é transcrita antes, isso pode favorecer, mas não dá para saber. Mas, por exemplo, o MIR200 é muito conhecido em câncer. Tá? Então, inclusive a Milena tem 1.200 no meio da turma dela lá. Tá bom, gente? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar agora ou pode me escrever. Desculpa aí se a aula foi muito pesada. É que eu gosto muito de falar disso, então se deixar eu fico falando a tarde inteira, tá? O André falou ontem, e aí, se você falar de microRNA, eu falei, opa, say no more. Ele tenta ser modesto no começo, eu vou falar, eu conheço você. Não vai querer falar. E no fim deu bastante tempo, né? No fim deu bastante tempo, né?